Lembre, o louvor renova as nossas almas. O louvor, ele ministra os nossos corações. Eu estou lá batendo na bateria, mas Deus está falando comigo, Deus está falando, transformando o meu coração. No dia que eu estou bravo, eu vou lá e sento a mão nele e falo, não adianta nada sentar a mão na bateria, não adianta nada a gente extravasar, arregaçar, mas adianta nós nos entregarmos diante de Deus, porque Ele é o único que tem a solução para as nossas vidas. Quando nós nos entregamos diante de Deus, quando nós nos colocamos de joelhos diante da vontade dEle, nós entendemos que Ele é a nossa vontade. Ele é aquilo que preenche as nossas falhas, o nosso coração e aquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Amém? O título da minha mensagem hoje é o discípulo que habita em mim. Orando e pensando um pouco sobre aquilo que Deus queria falar comigo e queria falar com você, eu sempre gosto de uma música muito interessante do Palavra Antiga que diz assim, um verso dela, diz, a memória é tudo aquilo que nos falta. E aí vou fazer algumas pegadinhas um pouco interessantes. Quem lembra aqui como que é o Bhaskara? Quem lembra como que é a forma de Bhaskara sem ser meu pai, porque é o que ele gosta? Alguém lembra que estudou lá? Todo mundo estudou. Quem não estudou ainda, se prepare, você vai estudar. Alguém lembra? Quem lembra aqui? Eu até gravei, por causa que a Bhaskara eu lembrava, mas o meu terror era o passado do pretérito mais que perfeito. Quem lembra a conjugação? Só meu pai também, porque ele ama essas coisas. Passado, difícil. A gente estudou, todo mundo estudou esse negócio aqui, todo mundo fez aquela prova e se diz aprovado nessa matéria. Fomos aprovados pela professora, seja com 60, 80, 100. Na recuperação a gente conseguiu alguma coisa. Talvez você tenha passado lá no conselho de classe, mas você foi aprovado. Quem se lembra dessas matérias? Quem se lembra dessas coisas? Talvez você, hoje em dia a gente não usa tanto, mas quem lembra as regras de como escrever uma carta? Tinha as regras. Cabeçalho na esquerda, aí tinha que dar 2 linhas, aí tem que escrever não sei o quê, a gente estudava para fazer as provas, porque a UEL podia cair prova escrita de texto, sendo carta. Várias regras, várias coisas que eu e você estudamos e fomos aprovados, mas não nos lembramos. A nossa memória, ela trabalha de uma forma muito seletiva naquilo que ela vai decorar, naquilo que ela vai guardar, e aquilo que ela vai apagar, e talvez ali só foi para a prova, e olha lá, nem para a prova você lembrou, você acertou o resto que estava em volta, e abandonou aquilo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com logaritmos, que é uma matéria muito chata do meu ponto de vista, na qual eu escolhi não estudá-la, e aí me ferrei estudando todo o resto, porque aquilo ali não ia dar certo. Passei, não estudei aquilo, e aí quando eu fui estudar para o cursinho, me pegou de novo aquilo lá, tive que estudar, passei, fiz as provas que eram necessárias, passei no vestibular, e a hora que eu vejo lá na frente, só me lembro o terror de ter que estudar, porque lembrar fazer eu não lembro. A nossa memória é seletiva naquilo que ela guarda e aquilo que ela não vai guardar, aquilo que é importante ou aquilo que não é importante. Subi a montanha essas semanas passadas aí, meu pai falou e citou o número de ministrações que eram feitas para acontecer naquele lugar, eu fiquei, mas foi tudo isso? Tudo isso de ministração? Porque eu não lembro tudo isso aí não. E me fala assim, me fala qual foi a mensagem que mais pegou. Gente, eu vou ter dificuldade de lembrar. Se eu perguntar para vocês aqui, quem lembra da ministração de quinta? Alguns vão lembrar. Domingo, quinta-feira passada, domingo passado. Como fica a nossa memória? A nossa memória é extremamente seletiva naquilo que ela vai guardar, mas eu levanto um ponto de interrogação quando a nossa memória tem a ver com a palavra de Deus. Porque nós consideramos a palavra de Deus importante, mas parece que a nossa alma, a nossa memória não guarda as palavras que vêm de Deus. A gente memoriza um versículo, memoriza um versículo, memoriza um versículo. Quando a gente passa 3, 4 dias sem pensar no versículo, não sei você, diferente do meu pai, que tem uma memória excepcional, eu esqueço. Talvez, não sei quantos de vocês sabem, mas eu fiz uma viagem para BH há muito tempo atrás, para levar minha tia,
e era na época que só tinha CD, sabe, para a gente ouvir no DVD, e a gente tinha 2 CDs da mesma banda, e eu fui daqui para lá ouvindo um CD, e na volta voltei ouvindo o outro CD. Foi maravilhoso, foram mais ou menos que eu contei, foram 54 ou 64 vezes as mesmas músicas. E eu cantava todas vigorosamente, fala para mim, canta a música, não sei. Não lembro. Se começar o ritmozinho, essa daí é aquela lá, mas lembrar a letra? Nada. A nossa memória é extremamente seletiva, mas quando estamos falando da palavra de Deus, parece que ela nos escapa, ela não vai embora, nós esquecemos, parece que ouvimos a mensagem aqui, vamos ali para fora, já esquecemos tudo aquilo que ouvimos. Recebemos uma palavra de Deus, quando se vem um gigante na nossa frente, a gente só lembra que o gigante é maior do que a gente. Memória é tudo aquilo que nos falta. A palavra de Deus diz que nos falta conhecimento da palavra de Deus. E o conhecer da palavra de Deus não é saber a palavra, mas é praticar a palavra. Aquilo que nós escolhemos não praticar, nós escolhemos não ser importante. Porque se consideramos importante a palavra de Deus, entendemos que não é o conhecer, mas é o fazer que transforma as nossas vidas. E muitas vezes eu e você nos consideramos filhos de Deus, nos consideramos discípulos do nosso Pai amado, mas temos esquecido o que é ser discípulo de Deus. Talvez você não se enquadre, então vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 35. Vamos usar a Bíblia, vamos usar a função dos discípulos, vamos tirar o nosso da reta e vamos ali ler a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 35. A palavra de Deus diz assim: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus respondeu: O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permita-me que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com o que estou sendo batizado? Podemos, respondeu ele. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com o que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem, aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Os discípulos se encontram com aqueles homens que estão caminhando com Jesus. Quem está caminhando com Jesus, levanta a sua mão aí. Quem aceitou como Senhor e Salvador, nós estamos caminhando com o Senhor. Estamos seguindo os seus passos. E muitas vezes, talvez, assim, só os discípulos naquela época. Hoje não, nós somos diferentes, somos mais ali evoluídos. Nós fazemos pedidos e perguntas erradas ao nosso Deus. Aqueles homens caminhando com Jesus, aprendendo, andando com Ele, fazendo milagres junto com Ele, olham para Ele e falam: Jesus, nós queremos te pedir uma coisa, mas antes você fala assim: Jesus, eu quero te pedir uma coisa, e você pode conceder? Você pode fazer aquilo que eu vou pedir para você? É o filho que vai pedir para a mãe aquilo que a mãe já não deixou. Mãe, eu queria te pedir uma coisa, mas assim, sabe, eu queria pedir, mas eu queria ter a certeza que a senhora vai fazer. Será que a senhora pode confirmar para mim que você vai fazer aquilo que eu vou pedir? O pai e a mãe já olham assim:
Já sei que alguma coisa boa não é, ou algo que eu já não deixei. Na minha época eu fazia muito isso quando eu queria brincar na casa do vizinho, minha mãe já não tinha deixado. Mas aí a gente, não sei você, mas aí eu lavava a louça, limpava o banheiro, passava pano no quarto, arrumava meus hominhos de brinquedos, carrinho, guardava tudo. Mãe, eu já limpei tudo e fiz tudo, mãe querida, amor do meu coração. Nossa, mãe, eu amo você. Ela, o que você quer, Rona? Então, sabe, eu queria pedir uma coisa, mas assim, a senhora pode dizer que eu vou poder fazer? E os discípulos chegam para Jesus nesse mesmo intuito e falam, Jesus, a gente quer te pedir uma coisa, mas o senhor pode garantir que o senhor vai fazer aquilo? O senhor pode cumprir aquilo que nós vamos pedir para o Senhor? Os discípulos esquecem que o Senhor Jesus veio na terra para se entregar e para ser servo, para servir as pessoas, servir a mim e a você. Ele não veio para buscar glória, ele não veio buscar honra. E talvez eu como discípulo, talvez eu como filho de Deus, muitas vezes tenho caminhado ali buscando ser um discípulo de Deus, mas em vez de caminhar os passos que o Senhor quer, eu quero caminhar um passo onde eu recebo glória, onde eu recebo o orgulho, aonde eu tenho alguma coisa para que fazer. Se eu seguir Jesus, o que eu ganho com isso? Se eu for no encontro, pastor, o que eu vou ganhar com o encontro? Se eu for os homens, se eu for no legendário, o que eu ganho com o legendário além de gastar dinheiro? A gente pensa assim, nós pensamos e funcionamos de maneira meritocrática. Eu faço isso porque eu vou receber aquilo em troca. Nós trabalhamos assim, ou alguém trabalha aqui de graça, não quer receber o seu salário. Alguém trabalha de graça aí? Levanta a mão. Todo mundo que trabalha quer receber o quê? Salário. Somos ensinados que fazer algo, colocar a nossa força, colocar o nosso espírito, a nossa mente, alguma coisa, irá gerar algo em troca. Mas esquecemos que o reino de Deus funciona diferente. A palavra de Deus nos ensina que eu e você temos que entrar na estrada da renúncia. Precisamos renunciar àquilo que achamos merecer. O verso 35 diz ali que nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Tiago capítulo 4, verso 3, ele diz assim, quando vocês pedem, falando da oração, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Primeiro Tiago fala que nós não recebemos porque não pedimos, porque não oramos. Depois ele nos anuncia que quando nós oramos errados, porque estamos pedindo para agradar ao nosso próprio coração. Ah, Deus, eu queria tanto uma Ferrari para levar os irmãos para a igreja. Ferrari só cabe mais um. Uma Lamborghini, então, Deus, um pouco mais humilde. Deus, eu queria tanto uma casa grande para receber ninguém, porque eu não gosto de visita. Não gosto de ninguém na minha casa, porque eu tenho que limpar a casa, sujar a casa, limpar a casa, sujar a casa. Então, Deus, dois bem estrúxidos, mas quantos de nós pedimos um salário melhor e não conseguimos honrar a Deus e nem a nossa família com aquilo que temos recebido? Quantos de nós pedimos por saúde, mas não sabemos agradecer aquilo que já possuímos, porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Não somos gratos pelaquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, porque não estamos satisfeitos com aquilo que temos recebido. E quando pedimos, não temos resposta, porque pedimos para os nossos prazeres.
E Deus não tem um compromisso com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu coração. Ele tem um sentido, Ele tem um desejo, Ele coloca em fazer quando tem a ver com o propósito que Ele tem com os seres humanos, com as nossas vidas, com as famílias, com as pessoas perdidas, com aqueles que estão ao nosso redor. Quer ver uma oração ser respondida? Ora assim: Deus, quebranta o meu coração para que eu possa ser um filho segundo o que o Senhor quer. Ora para você ver se seu coração não vai ser quebrantado. Falei com a Valquíria esses dias: Valquíria, eu cantei demais aquela música lá para Deus nos dar paciência, dar paciência, dar paciência. E a gente esquece que quando a gente pede paciência, Deus faz o quê? Oportunidades de você ser paciente. E a paciência é travada quando? Quando está te tirando do centro. Falei, Valquíria, essa música e essa parte ali, a hora que entra eu fecho a minha boca. Porque a gente fala e Deus faz. Deus quebra o vaso, misericórdia, Jesus. Quantas vezes eu já fui quebrado diante da presença de Deus, e ser quebrado é gostoso, gente. É gostoso ser reconstruído, mas ser quebrado é bom. Remove as minhas estruturas. Quando nós oramos e pedimos aquilo que é necessário para que sejamos transformados à imagem de Cristo, a nossa oração é respondida, porque não estamos orando segundo as nossas vontades, mas estamos orando segundo o plano de Deus para nossas vidas. Eu falei para a Valquíria, tem algumas músicas que eu paro para ouvir e eu não sei se eu estou preparado para cantar. Deus, quero morrer na tua presença. Misericórdia, Deus. Eu nem estou falando da morte física, porque a morte física, para alguns, é lucro, porque é a certeza do céu. Mas a morte ali da alma, do corpo, dos desejos, das vontades, dos anseios, isso dói. Quando Deus pega, olha ali para Abraão e fala: Abraão, sacrifica teu filho. Eu nem tenho filho. Eu olho para Abraão e falo: meu Deus do céu. As mães e os pais de plantão aí já dá um batimento extra no coração, começa a dar uma acelerada assim. Não, isso aí Deus não vai pedir. E se pedir? Memória é aquilo que nos falta. Jesus nos leva a uma conversão, Jesus nos leva a um caminho, Jesus nos leva a fazer uma obra, e nós começamos a andar sobre essa vontade, sobre esse desejo, sobre essa conversão e o amor em Cristo, mas os dias se passam e eu e você começamos a deturpar a mensagem que Jesus havia anunciado. Jesus falou aos discípulos: eu vim para servir vocês. E os discípulos: nós também viemos para servir. Mas será que o Senhor não pode garantir ali a sua direita, a sua esquerda? Porque nós queremos receber pelo menos um pinguinho de honra, um pinguinho de glória. E aí Jesus olha para eles: mas será que vocês estão preparados para passar pelo aquilo que eu estou sendo preparado a passar? Quando ele fala isso, vocês estão preparados? Eu lembro Jesus morrendo na cruz, Jesus pensando na cruz, falando: será que vocês estão preparados por passar por essa renúncia? Para vocês terem uma ideia daquilo que vocês estão pedindo? E aí quando eu olho para a morte de Jesus na cruz, eu olho algumas representações, alguns médicos falando de como que estavam as costas de Jesus no Calvário, como que estava a respiração, como que estava o sofrimento. Eu falo: eu acho que não estou preparado para isso aí não. Mas como eu e você talvez não tenhamos que experimentar essas coisas, nós começamos a caminhar com Deus, começamos a andar, começamos a nos enganar, achando que aquilo que estamos fazendo tem a ver com aquilo que nós somos e não aquilo que Jesus é. Porque os discípulos, mesmo estando do jeito que eles estavam, quem sabe que os discípulos não estavam bem? Levanta a sua mão comigo aqui e fala assim: os discípulos estavam se convertendo. Eles não estavam bem ainda, gente.
A gente olha os discípulos, nossa, que maravilha andar com Jesus, que maravilha, que coisa boa, eles estavam se convertendo, eles estavam se entregando a Jesus, e aí eles começaram a fazer alguns milagres, fazer algumas coisas, eles começaram a andar com Jesus, e começaram a achar que já estavam melhor do que antes. E aí uma frase que me lembra muito, nada mudou. A gente anda, caminha com Jesus, e os discípulos 3 anos caminhando com Jesus, Jesus morre, e eles, o que a gente vai fazer agora? Jesus morreu. 3 anos de ensinamento, é o ensino médio, a gente estuda mais anos do que a gente lembra. E a gente não lembra de quase nada, os homens a não ser do futebolzinho, interclasse, dos lanches, as meninas de algumas conversas, de algumas amigas ou de alguns desentendimentos. Mas a gente não lembra. Jesus morreu, os discípulos, o que faremos agora? Eu já nem lembro, o que Jesus mandou a gente fazer? O que Ele tinha falado para a gente fazer antes? Eu não lembro, eu estava fazendo, eu estava correndo, eu estava andando, eu estava junto com Ele mandava orar, eu orava, eu mandava jejuar, eu jejuava, eu mandava ir para a direita, eu ia, eu mandava para a esquerda, eu ia, agora Jesus morreu, o que eu faço? Nós nos esquecemos que Jesus veio para servir ao próximo e não para ser servido. Quando eu e você somos chamados a servir ao nosso Senhor, eu e você somos chamados a servir ao próximo. Mas Yohanan, não é o que eu estou falando, é o que Jesus diz. Você pode discordar de mim, mas Jesus anuncia que Ele veio para servir e não para ser servido. Mas nós queremos ser servidos na terra, por quê? Porque nos esquecemos das palavras do nosso Deus. A palavra de Deus diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E aí eu olho para João e Tiago fazendo esse pedido diante de Deus, e o que nos mostra, o que nos revela, o que nos transmite ali os discípulos que estavam caminhando com Jesus, o que nos revela para mim e para você, quando lemos esse texto, me revela que precisamos nos converter novamente. Precisamos nos entregar a Cristo novamente. Nós precisamos entender que a cruz precede todas as coisas nas nossas vidas, e a cruz é uma mensagem de entrega, é uma mensagem de renúncia, é uma mensagem de não tenho mais nada a ser entregue diante de Deus. Mas aqui os discípulos estavam, Deus, nós entregamos tudo diante do Senhor, mas será que o Senhor pode garantir aquela honrinha lá no céu para mim? Estamos querendo fazer para merecer, queremos fazer para ter, queremos fazer porque imaginamos que algo vai ser diferente. Tem uma música lá, se Deus fez ou não fez, Deus continua o mesmo. Se Deus me curou ou não curou, Ele permanece o mesmo. Se Deus abriu o mar, ou se eu andei por cima, ou eu nem cheguei no mar e morri antes, Deus continua o mesmo. Mas a gente quer acreditar o quê? Que Deus vai fazer alguma coisa. E quando Ele não faz, Ele continua o mesmo. Mas e nós? Deus abre uma porta, Deus abre uma porta, Deus não abriu a minha porta. A porta já era tua, não era mais dele. Mas a gente fica bravo porque Deus não abriu a minha porta. Deus não fez aquilo que eu queria. Porque agora a gente manda em Deus. Deus vai na minha frente abrindo as portas. Ele vai abrir as portas dele, as suas Ele não vai abrir. Mas a gente já está ali como um senhor de Deus. Deus, faça o que eu quero, faça o que eu mando e obedeça aquilo que eu estou dizendo. E esquecemos que Jesus fala, eu abençoo os caminhos que aonde você irá, porque os caminhos que você está indo são os caminhos que eu tenho para você. Aonde eu piser a planta dos meus pés será teu. Vai fazer isso aí na cadeia para você ver. Cada um tem o seu quadrado. Chega lá e fala, não, aqui agora é meu.
Vai dar certo? Mas se Deus disser para você, vai lá e diz que aquilo ali é teu. Deus abençoa onde nós pisamos a planta dos nossos pés, quando nós sabemos que aquilo já foi abençoado por Deus. A gente, lá em casa, a gente conversava com a minha mãe e com meu pai sobre a questão do meu tio. Meu tio foi sempre uma situação muito difícil nas nossas vidas, porque ele era um embate, nós éramos crentes, ele não era crente, mas o problema de ser crente e não crente não é problema. O problema é ser uma pessoa sem caráter. É ou não é, pai? O maior problema é isso. E o nosso maior embate é por quê? Porque nós queríamos ajudar ele. Mas quando nós ajudamos uma pessoa sem uma direção de Deus, a gente entra na prova dele, porque nós decidimos escolher ajudar. Quando Deus fala, Yohanan, vai lá e toca, vai lá e fala, vai lá e diz, aí eu sei que Deus está me levando a fazer uma coisa, e se Deus é comigo, não há gigante que se levante, que poderá enfrentar o meu Deus. Mas quando eu e Yohanan decido tocar num lugar onde Deus não está indo, eu estou assumindo a batalha de uma pessoa que não era para mim batalhar. E aí os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, nós queremos te pedir essas coisas, mas queremos ter a certeza que o Senhor vai nos dar. Jesus olha para eles e fala, mas vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem o batismo que eu estou indo ser preparado? Vocês entendem que eu estou indo morrer na cruz? Vocês podem participar disso? Coloca o verso 39 para mim. Diz-lhe Jesus, 38, diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Respondeu eles, podemos, responderam ele. E Jesus diz, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. E aí sobre aquilo que a gente canta, falo, o que a gente tem anunciado? Eles estavam pedindo para sentar à direita e à esquerda, e Jesus falando assim, para que vocês façam alguma coisa no reino, vocês precisam morrer. Vocês aceitam isso? E eles, nós aceitamos. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos uma morte de cruz, para mim e para você. Será que nós entendemos verdadeiramente quando aceitamos Jesus, aquilo que Jesus estava falando? Se eu olhar para o Yohanan, que tinha 17 anos lá, aceitando Jesus, indo para o seminário, uma mão para trás, uma mão para frente, olhando, se eu olhasse para o Yohanan de hoje, eu falar, não, eu acho que eu não vou aceitar não. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Imagina que Davi, quando lá 13, 14, 15 anos foi ungido, você é rei de Israel. Se Davi olhasse para o futuro, dos 30 anos que ele ia passar para virar rei de Israel, será que ele ia aceitar aquele chamado? Eu humanamente diria que não. Mas Jesus olha para mim e para você e fala, vocês podem. Vocês podem fazer curas, vocês podem trazer milagres, vocês podem fazer a libertação, vocês podem ser a minha imagem e semelhança, mas para que isso aconteça, vocês precisam morrer na cruz. E como os discípulos de Deus, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso redor, nós queremos ter uma família melhor, queremos ter um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, queremos ter uma filha melhor, queremos ter um emprego melhor, queremos ter uma vida melhor. E nada disso está errado, mas se na sua visão não está a cruz de Cristo, tudo se torna errado. Não adianta Deus te dar um carro novo, se esse carro, você não está olhando para a cruz e não para o carro. Não adianta você, o seu marido melhorar, a sua casa melhorar, o seu filho melhorar, se você tirar os olhos de Cristo. Olha Pedro lá junto do barco, Jesus andando sobre as águas, o pessoal é fantasma, Jesus não é. Prova então que não é. E ele fala, Jesus fala para Pedro, então vem.
Eu não sei quantos de vocês já andaram sobre as águas, eu não andei sobre as águas, mas para mim parece algo maravilhoso, não parece? Pedrão pula, olha para Jesus, e ele começa a andar, e o milagre está acontecendo, o milagre está acontecendo. Quando ele tira o olho de Jesus, o que acontece? Quando eu e você tiramos os olhos do nosso Redentor, tudo ao nosso redor começa a ruir. A vida que estava boa começa a ficar ruim. Aquele dinheiro que a gente estava recebendo já não está mais sendo suficiente. O nosso coração já não é mais grato ao Senhor. As coisas começam a se complicar. A gente começa a se desesperar. A gente começa a afundar. A gente começa a bater o desespero. A gente vai morrer, não tem o que fazer, não tem aonde ir. Não temos futuro, não temos esperança. Não temos visão de nada diferente na nossa vida. Por quê? Porque quando os olhos dos discípulos saem de Cristo, eles se perdem. Jesus morreu na cruz do Calvário, os discípulos olhando ali para Jesus, falaram assim, e agora, o que a gente faz? Jesus morreu, o nosso Salvador morreu, o que a gente pode fazer? Talvez eu e você como discípulos temos parado de olhar para Cristo e temos caminhado uma vida dizendo que somos filhos de Deus, que amamos ao Senhor, que clamamos por Ele todos os dias, mas verdadeiramente não estamos olhando para o nosso Salvador. Porque os discípulos fizeram isso e eu não me considero melhor que os discípulos de nenhuma forma. Nem de Judas o traidor, porque eu também traio Jesus um monte de vezes no meu dia a dia. De vez em quando tem umas oportunidades aí que Pedro só cortou a orelha. Se eu tivesse uma faca na minha mão, irmãos, não era a orelha que eu ia cortar. Porque a hora que vem aquele negócio dentro da gente assim, o carro tem seguro, tem um airbag bom, eu vou dar no meio, é hoje. E a pessoa nem fez muita coisa. Como eu falei para você, lá no negócio, o que me tirou a paciência foi uma mosca. Eu não sei o que tira a paciência de você, mas de vez em quando vem umas provas, vem uns negócios que, meu Deus, parece que tira a gente do centro. E algo que parece que a gente está muito bem resolvido, porque no trânsito eu sou uma pessoa calma, sou tranquilo. Mas de vez em quando parece que vem uns perturbados, vem uma seta do inimigo, que hora que está passando assim, o cara nem fez nada, me dá uma vontade, não, é hoje. E talvez não seja o carro no seu exemplo, mas talvez seja uma resposta, uma palavra, dizer alguma coisa, anunciar algo. Porque bater o carro, vamos dizer, gente, bater o carro, se todo mundo sobreviveu, é só dano físico, mas e uma palavra lançada? Que fica aqui, ó. Nós precisamos estarmos voltados para a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é uma palavra de renúncia, é uma palavra de colocar a nossa vida diante de Deus e dizer, aonde o Senhor quer me guiar, aonde o Senhor quer me levar, qual é a sua vontade, porque eu desejo estar na sua vontade. Moisés estava no deserto, Deus estava cansado do povo, porque o povo era muito difícil. Ele falou assim, Moisés, eu vou te colocar alguns anjos na tua frente, pega você e vai, conquista a terra prometida. Vai lá e faça, eu vou cumprir a promessa de Deus na sua vida. E Moisés olha para Deus e fala assim, não, Deus, do que adianta o Senhor cumprir a promessa na minha vida, se essas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ao redor, não vão ver que verdadeiramente o Senhor é Deus de Israel. Moisés estava preocupado com aquilo que ia acontecer ao redor, enquanto eu e você estamos preocupados no cumprimento da promessa na nossa vida. O meu umbigo, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, os meus anseios. E Jesus anuncia, a minha cruz. As minhas vontades. Jesus, a minha cruz. Os discípulos começam a se enganar, os discípulos começam a se
a se enganar. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus vai montar um reino, Jesus vai libertar Israel, Jesus vai mudar toda a nossa história, a nossa existência. Vamos então garantir um lugar diferente no reinado de Cristo. E aí Jesus olha para eles e fala: no meu reino, diferente dos outros reinos, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está lá embaixo, é aquele que está servindo a todos, servindo as pessoas, servindo e servindo. Não é aquele que é honrado, diferente dos reinos dos homens, que a honra está naquilo que você possui, naquilo que você tem, naquilo que você conseguiu conquistar. No reino de Deus, a honra está em ser o maior servo de todos. É eu entender que todos vocês aqui são superiores para mim, de qual forma? Na qual que você precisa de um problema, eu preciso abandonar os meus problemas para ajudar a auxiliar nos seus problemas, porque quando eu auxilio nos seus problemas, a palavra de Deus diz que Deus vem ao meu encontro para ajudar nas minhas dificuldades. Quem consegue resolver mais os problemas do que o nosso Deus? E eu não sei se os seus problemas resolvem só com a ajuda de uma pessoa. De vez em quando chega o pai, preciso de uma ajuda numa coisa. Mas meu pai não pode resolver aquela situação. Somente Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. E a gente precisa entender que, como os discípulos, a nossa missão é servir ao próximo. Capítulo 43 é assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. A palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a palavra de que existe um discípulo dentro de nós, é uma palavra de dizendo o quanto você está disponível a servir ao seu próximo. O quanto você está considerando a pessoa que está ao seu redor mais importante do que você. Às vezes mais importante, pelo menos no mesmo patamar. Qual são os mandamentos? Ame Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Será que temos amado aqueles que estão ao nosso redor como nós amamos a nós mesmos? E esse amar ao próximo não tem a ver com o marido amar a sua esposa, não tem a ver com o pai amar o seu filho, não tem a ver com o filho amar a sua mãe, tem a ver em amar aqueles que estão ao nosso redor. É você chegar num caixa do mercado, olhar para uma pessoa, você sabe que ela não está bem, e olhar para ela e dizer: está tudo bem com você? Isso me dá um arrepio, porque quase todas as vezes que eu vou no mercado com meu pai olha para as pessoas e quer conversar, quer falar, e para mim mercado é assim: o que tem que comprar? Arroz. Eu pego arroz e vou embora. Meu pai não. Meu pai, a terapia dele a gente diz em casa que é o mercado. Mas eu não sei se é o mercado ou é as pessoas que estão no mercado. E para mim, a pessoa olhou para mim, não falou comigo, tá ótimo, é isso aqui, vamos embora para casa. Meu pai não, olha ali, conversa com o carinha que está atrás do carrinho, conversa com o carinha que está na frente no carrinho, e conversa aqui, conversa lá, conversa aqui. Eu falei: pai do céu, vamos embora, já não basta uma hora de fila aqui de conversa. Aí chega no caixa, vai na hora, a hora que vamos embora. Está tudo bem com você? Ele e minha mãe, especialista em evangelizar gente que eu acho que a gente podia ir embora. O que é mais importante? Aquele que está ao seu redor ou você mesmo? Às vezes consideramos o nosso tempo mais valioso que o do próximo. Consideramos as nossas dificuldades maiores do que a do próximo. Nós consideramos as nossas vidas maiores do que aquele que veio morrer por nós. Porque nós negamos a Cristo não é quando não caminhamos a palavra dele. Nós negamos a Cristo quando nós não anunciamos ao próximo quem é Jesus. Pedro negou a Jesus 3 vezes, não porque o galo cantou, não porque as coisas aconteceram, mas quando as pessoas perguntaram: você é discípulo dele? Ele olhava e falava:
Não, eu não. Nem sei quem é Jesus. E de novo, mas você não é aquele lá, olha, você parece tanto com ele. Não sei quem é. É quando eu e você chegamos diante de um perdido, olhamos para as dificuldades dele, e não anunciamos Jesus, o nosso Salvador. É quando, gente do céu, é quando meu pai passava no pedágio, que não tem mais o pedágio, ele passava no pedágio, ele já deixava o bilhetinho para entregar na vida da pessoa junto com o dinheiro, porque aí a pessoa não tem como fugir da palavra dele. E ele, Jesus te ama, sabia? 10h39, ó, aqui está um bilhetinho para você ler depois, quando você tiver um tempo. A pessoa não tem tempo, pedágio não tem tempo para ler. Mas quando você tiver um tempo, você pega, lê esse bilhetinho, porque Jesus te ama. Eu, pai, vamos embora desse pedágio. E o carro é lotado de folhetim, porque ele não quer perder uma oportunidade de considerar o próximo maior do que a nós mesmos. Eu não sei o que você tem aprendido, mas eu tenho aprendido muito com meu pai, porque por mim, eu não dou nem o boletim, e se puder tiver sem parar, então, é comigo sem parar. Porque eu não quero falar com as pessoas. E aí meu pai não gosta do sem parar, e não tem o sem parar. A prova viva na minha vida. E olha que eu já tentei, gente, fiz até o C6 que tinha lá o negócio grátis lá, que dava o negocinho do sem parar para a gente passar reto. Aí o que aconteceu? Os pedágios fechou, nem usou sem parar. E aí você acha que ele parou de ter o boletim dentro do carro? Não. Ele arranjou algum jeito de falar para alguma outra pessoa. De vez em quando eu pego ele vai lá dentro, tá no caixa, eu vou lá pegar um folhetim. Meu Deus do céu, pai, vamos embora. E é ruim porque eu rio, porque eu sei que eu estou errado. Mas eu não quero mudar. Mas a palavra da cruz é uma palavra de mudança, que ele considera o próximo maior do que a si mesmo. Porque quando a família está doente, todo mundo está doente. E se nós somos uma família em Cristo Jesus, se nós somos como irmãos que vivemos no reino de Deus, precisamos entender que sempre haverá uma pessoa precisando de uma palavra de Deus, receber algo de Deus, uma direção, uma mensagem, uma palavra. Eu não sei o que a pessoa precisa, mas ela precisa que você esteja disposto a ser. Minha mãe está indo para a academia de a pé, ela fala, Deus, hoje eu gostaria de falar com uma pessoa do Senhor. E aí aparece uma pessoa para ela falar. Ela levou a pessoa, ela testemunhou que até levou a pessoa lá para outra igreja. E aí minha mãe, não contente com isso, no outro dia a gente faz o teste de novo. Ela faz, eu não faço. Deus, eu queria, assim, sabe, estou meio triste, estou meio cansada com essa vida, não dormiu bem. E aí minha mãe fica brava. Eu estou meio assim, irritada. Mas o senhor podia mandar uma pessoa para mim falar no meio do caminho. Apareceu de novo na frente da drogaria lá, começou a falar com a pessoa. Gente do céu. Pede para Deus enviar uma pessoa para você falar de Jesus. Você vê, vai aparecer. Mas a gente não pede por quê? Porque a gente se considera maior que o próximo. Não conseguimos ver o evangelho acontecendo nas nossas vidas. Precisamos entender que o maior no reino dos céus é aquele que se considera o menor de todos. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, imaginando que logo após Pedro iria cortar a orelha, logo após Pedro iria renegar Jesus 3 vezes, e Pedro lá, e Jesus lá, lavando o pé de Pedro, servindo Pedro, o cara que ia trair ele, e Jesus servindo. Fico imaginando Jesus lavando o pé de Judas Iscariote, sabendo que Jesus ia ser vendido por 20 moedas. E Jesus fazendo o quê? Lavando o pé do traidor. João e Tiago, queremos um lugar de honra no seu reino. E Jesus o quê? Lavando o pé dos discípulos. Jesus está lavando os seus pés, todos os dias, com a esperança que você vá lavar o pé do próximo
que está ao seu lado. Mas, Yohanan, eu não tenho as qualidades, eu não tenho jeito, eu não sei o que falar, eu não sei o que pensar, eu não sei o que dizer. E Jesus fala, eu não me importo com isso, contanto que você esteja disponível. Eu capacito, eu dou o que falar, eu dou o que dizer, eu dou o que acontecer, eu faço acontecer, contanto que você esteja disponível. Moisés era gago, guiou 5 milhões de pessoas. Davi era um cotoco pequeno de 1,50 m, matou um gigante, matou um monte de gente, fez o reinado de Deus acontecer, fez maravilhas, libertou o povo, guerreou contra todo mundo, que eram os inimigos de Israel. Baixinho, ruivo, que não tinha as qualidades, só sabia cuidar das ovelhas, e o pai não queria perto de casa porque lembrava do pecado dele, que era vergonha dele. Não precisamos ter as qualidades, precisamos estar disponíveis a sermos discípulos. Já falei para vocês um monte de vezes aqui, quando eu estava lá no Soledade, comprando o meu pão de queijo, que é um assalto aquele pão de queijo, mas eu estava com fome, comprei aquele pão de queijo, fui passar no caixa, olhei para a mulher do caixa, e eu falei assim, olhei para ela, eu falei, eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa, eu não sabia o que era. E eu olhando, não é comigo, não é comigo, não é comigo, cadê meu pai aqui? Não tinha meu pai, mas não é comigo, não é comigo. Deus, eu nem pedi para falar com essas pessoas, Deus. E no caixa eu sou assim, a pessoa fala o valor, eu falo CPF, débito ou crédito, acabou a conversa. Tá ótimo, vou voltar para o meu busão para dormir. E aí, Deus, falando comigo. E Deus não fala muito comigo, gente, não sei com vocês. Fala alguma coisa, eu... Nada. Passou um pouquinho, quase saindo do caixa, sabe aquele momento, foi agora, e Deus, fala com ela. Tá tudo bem com você? Não. Foi. Eu, cadê minha mãe aqui? Não é comigo esses negócios, gente. Que emoção, o quê? Chorar? Não, mãe. E eu não falei muita coisa, e ela começou a desabafar, não tem muita gente 3, 4 horas da manhã no Soledade, de dia tem, mas 3 horas da manhã, eu olhando, não vem ninguém na fila para ajudar eu a ir embora, pelo amor de Deus. E conversa, a mulher fala, eu falei, Jesus te ama, eu sei que me ama. A mulher quase fez o apelo sozinha para ela mesma, só de eu perguntar, está tudo bem com você? Eu nem precisei falar muito, ela desabafou, falou tudo, eu lembrei da minha mãe fazendo os evangelismos dela, você precisa voltar para Jesus, né, você é perdida? Ela foi, conversa vai, para mim parecia uma eternidade, não tinha passado os 15 minutos do busão, eu, pelo amor de Deus, me chama para ir embora! E ainda deu tempo de fazer a oração, eu falei, não, vamos aceitar Jesus, tal, não sei o quê, você precisa se firmar com Deus, fiz a oração de aceitar Jesus, que eu nem lembrava, e não lembro, não sei de cor, e na hora me veio, meu Deus do céu, tem que ser milagre mesmo, porque não lembro se esse negócio está vindo na cabeça, evangelizei a mulher, falei com a mulher, ela enxugou as lágrimas, daqui a pouco começou a vir umas outras pessoas, misericórdia, sai daqui, esses enviados de Deus aí que eu quero ir embora. Eu orei por ela, tal, não sei o quê, rapidinho, porque eu vi um pessoal vindo, porque ela estava chorando, né, gente? Uma mulher chorando no caixa e o outro orando pela outra, não sei você, mas eu trabalhando, ia lá ver o que está acontecendo. Terminei de orar, tal, Deus te abençoe, tal, não sei o quê, fui embora. E as pessoas estavam chegando. Aproveitei a oportunidade que Deus queria. Não gosto de falar com as pessoas, não sou de evangelizar, não sei oração, não sei os versículos bíblicos, e não queria estar disponível. Mas Jesus, fala com ela. Deus quer que você esteja disponível para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você não precise falar nada, talvez você precise falar um oi, tudo bem, talvez você precisa, mas eu não tenho as qualidades, eu não sei falar como Yohanan, eu não sei pregar como pastor, a pastora, conta a sua história, conta a sua vida, talvez o seu maior testemunho é aquilo que Deus está fazendo com você, aquilo que você era, aquilo que você está se tornando, e entenda, não é a sua história que convence, é Ele.
não são aquilo que nós podemos fazer, aquilo que dizemos, não são as nossas boas palavras, não são a nossa boa lábia que convence as pessoas, mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que se responsabiliza por nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. O seu trabalho é estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. Quando você está disponível? Quando seus olhos estão voltados para Cristo. Quando nós estamos seguindo os passos de Cristo, aí os milagres começam a acontecer, e dentro de mim, eu e o Hanan queria, Deus, tomara que seja só essa mulher que eu encontrei no Soledade. Tomara que seja. E aí Deus nos prepara a cada oportunidade, porque toda vez que eu viajava para o Itumarsum, que era o meu seminário, me sentava uma pessoa do meu lado, que quando ela olhava para mim, eu sabia que ela queria conversar e eu queria dormir. Eu entrava no busão assim, olhava para o meu banco, eu olhava para o lado, tinha um monte de banco vazio, mas tinha uma senhorinha sentada do meu lado, olhando com uma cara que quer conversar. Eu, misericórdia, Deus. E o papo ia, o papo conversava, mais ela falava do que eu dizia, e todas as vezes, Jesus, e palavra. O que você está indo viajar? Eu sou seminarista. Nossa, eu queria ter umas dúvidas. Gente, eu também tenho, mas eu guardo elas. Guardo para mim. E ela, não, me ajuda, já que você é seminarista, homem de Deus. Quase todas as viagens que eu viajava para Curitiba, Deus enviava uma senhorinha, umas pessoas que queriam conversar, e eu querendo dormir, mas a gente precisa estar disponível para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Quando? Quando estamos disponíveis para aquilo que Ele quer fazer. Ele chega para Pedro, depois que ele morreu na cruz, Pedro está lá pescando, e ele diz, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro já, mas você acabei de falar que te amo, você está perguntando se eu te amo mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala, tu me amas? Pedro já cansado de dar resposta e fala, Senhor, por quê? Na minha mente, Pedro lembrando que negou 3 vezes, falou que ia morrer por ele, ia morrer no lugar dele, porque Pedro ia fazer acontecer, porque Pedro era o cara. Aí Pedro responde, tu sabes, Senhor, tu sabes o meu coração. E aí Jesus olha para ele, Pedro, cuida das minhas ovelhas, daqueles que eu não vou estar aqui, mas você vai estar disponível para fazer a obra no meu lugar. Se coloque de pé nessa manhã. Atos capítulo 20, verso 35 diz assim, em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, a maior felicidade em dar do que receber. E como testemunho, mesmo após aquele momento de desespero no meu coração, no Soledade, conversando com a mulher lá, porque para mim era desespero. Quando eu saio e termino, olho para trás e vejo que ela está enxugando as lágrimas. Apesar do meu desespero emocional, porque eu preferia não ter falado nada. Dentro de mim vem uma alegria e um regozijo de saber que Deus estava fazendo através de mim. Não era nas minhas qualidades, não era nos meus desejos, não era nas minhas habilidades, não era aquilo que eu gosto de fazer. Mas Deus estava usando, porque eu tinha me colocado disponível para a obra dEle. Curva sua cabeça nessa manhã. E faça uma oração, converse com o Senhor.
Talvez você tenha sido como esses discípulos que andaram 2, 3 anos com Jesus, estavam caminhando, fazendo a vontade dele, eles estavam libertando os cativos, eles estavam curando os enfermos, eles estavam evangelizando as pessoas sobre a mensagem de Cristo Jesus, eles já sabiam aquilo que eles estavam anunciando, eles sabiam a palavra de cura, eles sabiam que Jesus tinha poder, eles sabiam que Jesus era diferente de tudo aquilo que eles já haviam visto, de tudo aquilo que havia acontecido. Eles sabiam que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas eles, como os discípulos, não estavam disponíveis em seguir a cruz do Calvário. E talvez nessa manhã você esteja como esses discípulos que muitos se converteram, muitos viram, já fizemos muitas coisas no nome de Jesus, já expulsamos demônios, curamos enfermos, talvez evangelizamos todas as nossas famílias, todos aqueles que estão ao nosso redor, o nosso emprego está diferente, a nossa vida já foi transformada ao nosso redor, mas talvez o seu coração tenha se perdido de olhar a Cristo. Temos olhado para aquilo que podemos conquistar e não para aquilo que Jesus quer fazer. Temos olhado para aquilo que podemos fazer com as nossas mãos e não estamos esperando que o milagre que Deus vai fazer. Queremos andar, queremos fazer e nos esquecemos que a palavra é: confia no Senhor, que Ele está trabalhando ao seu favor. Por isso, ore ao Senhor. Essa é uma oração individual, é um momento seu e dele. Somente Deus conhece o seu coração e você sabe que muitas vezes dizemos sermos filhos, mas não andamos como filhos. Dizemos sermos cristãos, mas andamos como perdidos. Precisamos verdadeiramente se entregar diante dessa cruz e aceitar o Senhor como nosso discípulo maior. Talvez achamos que estamos perfeitos, estamos maravilhosos, somos algo diferente daquilo que nós éramos ontem, mas a palavra nos mostra que estamos a mesma coisa de antes, carecendo da glória e da graça